Você já imaginou como seria se pessoas queridas continuassem por perto, mesmo depois de partirem? Pois algumas situações reais indicam que isso pode ter acontecido, e os resultados são de dar arrepios. Número 1. O instante capturado pela câmera de segurança que parecia um pesadelo. No dia 30 de novembro de 2025, um patologista forense tinha acabado de se sentar após concluir suas tarefas, quando sentiu algo se mover atrás dele. Ao virar, deu de cara com a cena mais aterrorizante de toda a sua carreira. Dominado pelo pânico, ele saiu correndo da sala sem sequer olhar para trás. Ao revisarem as imagens, os funcionários perceberam que a mesma coisa havia acontecido com outro colega poucos dias antes. Ninguém conseguiu explicar o motivo daqueles acontecimentos, e a equipe inteira começou a temer permanecer naquele local. Número 2. Espírito que permaneceu. Movimentação inexplicável no setor de patologia. As imagens foram registradas em uma ala de um departamento de patologia localizado no estado de Ohio, nos United States. Na gravação, uma das mesas do necrotério começa a se mover sozinha, deslizando para frente como se uma presença invisível a estivesse empurrando. Os funcionários só perceberam algo estranho quando encontraram a mesa fora do lugar e decidiram revisar as câmeras. Aquela área era totalmente fechada, sem janelas que permitissem correntes de ar, e o peso do equipamento tornava impossível que escorregasse daquela maneira. Por isso, muitos passaram a acreditar que o espírito de alguém que havia partido ainda permanecia ali. Número 3. Departamento assombrado no turno da madrugada. No Brasil, um vigilante trabalhava durante a madrugada no setor de patologia de um hospital, quando ouviu batidas fortes ecoando pelo corredor. Ao mesmo tempo, as luzes começaram a piscar de maneira inexplicável. Seguindo o barulho, ele descobriu que vinha de armários de emergência, cujas portas batiam repetidamente. Essas portas não eram automáticas e só poderiam ser abertas manualmente, o que deixou o momento ainda mais assustador. O vigilante acreditou que as almas daqueles que estavam no necrotério não haviam seguido para o além e agora vagavam pela ala, atormentando o local. Número 4. Fantasma do hospital abandonado. Aparição no corredor. O vídeo começa de forma perturbadora. Um grupo de investigadores paranormais havia invadido um hospital abandonado na Tailândia, quando avistou um homem alto empurrando uma cadeira de rodas no corredor. O hospital havia sido fechado em 1998, após um erro médico causar a morte de um paciente. Quando os investigadores correram até o local e perceberam que o homem havia desaparecido, concluíram que se tratava do espírito desse mesmo paciente. Pouco depois, ele reapareceu, desta vez sentado atrás deles. O susto foi tão grande que todos fugiram imediatamente, e ao olharem para trás, mais uma vez, ele havia sumido. Número 5. Aparição no quarto. A figura branca na escuridão. Na Malásia, uma mulher internada no hospital gravava o quarto por puro tédio, até que algo aterrorizante apareceu no vídeo. No canto escuro do ambiente, surgiu uma figura alta e branca que se assemelhava a um fantasma. Assustada, ela chamou o irmão, que estava passando a noite ali. Ele correu para acender as luzes, mas a aparição já havia sumido. Apesar disso, a brevidade da visão não parecia ser um truque de iluminação ou falha da câmera. Algo realmente estava no quarto com eles. Número 6. Último adeus. O caixão que se mexeu sozinho. Uma funcionária de uma casa funerária estava limpando um caixão pouco antes da cerimônia final. Quando terminou o trabalho e começou a se afastar, a tampa começou a se levantar sozinha. Era possível ver uma mão empurrando a tampa por dentro.
Ela se virou a tempo de presenciar o movimento e correu para fora da sala, tomada pelo pavor. Quando relatou o ocorrido à administração, ninguém acreditou, até revisarem as câmeras. O mais assustador foi perceber que, ao mesmo tempo, algo ainda pior acontecia na sala ao lado. Depois de analisarem tudo, concluíram que aquelas almas talvez estivessem tentando se manifestar uma última vez antes de partirem de vez. Número 7. O despertar inesperado no necrotério russo. No dia 24 de janeiro de 2022, câmeras de segurança em um necrotério da Rússia registraram um acontecimento inacreditável. Uma das pessoas sobre a mesa simplesmente voltou à vida. Primeiro, o braço empurrou o lençol. Depois, a pessoa se ergueu com dificuldade, olhando ao redor em total confusão, como se não entendesse como havia parado ali. A gravação se encerra repentinamente, então ninguém sabe se ela conseguiu sair da instalação ou se aquele retorno durou apenas alguns minutos. A falta de informações posteriores tornou tudo ainda mais misterioso. Número 8. Fantasma da pandemia. Diálogo com alguém que não existia. Em 2020, no auge da pandemia de coronavírus, um funcionário que limpava o chão de um hospital tarde da noite foi visto parando e conversando com alguém. Porém, nenhuma outra pessoa aparecia na filmagem. No dia seguinte, o segurança responsável pela sala de monitoramento perguntou com quem ele havia falado. O funcionário respondeu que uma mulher se aproximou e perguntou onde ficava a saída. O segurança então mostrou a gravação, onde era evidente que ninguém estava ali com ele. Depois disso, ambos acreditaram que as vítimas daquele período ainda vagavam pelos corredores. Número 9. Possessão hospitalar. O paciente paralisado que voltou a se mover. As câmeras de vigilância de um hospital registraram um momento aterrorizante. Um homem que estava paralisado e ligado a aparelhos de suporte por mais de 2 anos começou a se mover de forma violenta. Seus membros se torciam e ele quase conseguiu se levantar da cama. Uma enfermeira correu para ajudá-lo imediatamente. A pessoa que divulgou o vídeo explicou que os funcionários precisaram contê-lo e depois que ele se acalmou, isso nunca mais aconteceu. Ninguém soube explicar como alguém totalmente paralisado pôde se mover com tanta força. Muitos acreditaram que algo sobrenatural havia tomado seu corpo naquele instante. Número 10. O necrotério assombrado. Aparições e objetos que se movem. Acredite se quiser, todos esses episódios assustadores aconteceram dentro do mesmo hospital, na cidade de Gary, no estado de Indiana. Um vigia noturno viu uma cama hospitalar surgir sozinha no corredor. Ao lado dela, uma figura escura em forma humana se movia de maneira lenta e perturbadora. O corredor levava ao antigo necrotério, que estava prestes a ser reformado. O que mais o apavorou foi lembrar que 6 dias antes, ao monitorar as câmeras, havia visto uma forma esfumada pairando sobre uma cama naquele mesmo necrotério vazio. Ele registrou a cena, deixou o local imediatamente e planejava avisar seus superiores no dia seguinte. Número 11. Mistérios no hospital. Presença sombria ao lado do paciente sedado. Eventos estranhos estavam se tornando frequentes dentro daquela ala hospitalar. Pacientes internados ali relatavam repetidamente que viam coisas perturbadoras, mas a equipe atribuía tudo a delírios causados por doença. Até que um funcionário testemunhou algo ao vivo, direto da sala de monitoramento. Uma figura sombria apareceu ao lado de um dos pacientes sedados. Por alguns instantes, ela pairou sobre a cama e depois se posicionou bem ao lado do doente, como se observasse silenciosamente.
A partir desse momento, a equipe percebeu que os relatos dos pacientes não eram fruto de imaginação. No entanto, ninguém sabia como lidar com aquela situação misteriosa e aterrorizante. Número 12. Aparição misteriosa. Visitante invisível no leito do paciente. Em um hospital na Indonésia, a câmera de segurança registrou algo que confundiu muita gente. À primeira vista, parecia haver uma pessoa parada aos pés da cama, observando o paciente. Mas bastava prestar atenção para perceber que não era bem assim. Quando um familiar entrou no quarto, caminhou diretamente através da figura, sem perceber sua presença. Durante cerca de 20 minutos, aquela imagem permaneceu imóvel, sem interação aparente com nada ao redor. Com a viralização do vídeo, começaram as teorias. Alguns acreditam que se tratava de um parente falecido fazendo uma última visita ao paciente. Número 13. Fantasma do setor desativado. A meia aparição que encarava o vigia. Em um hospital de Santa Rosa, localizado em Copen, Honduras, um segurança foi enviado para patrulhar uma ala desativada. Enquanto caminhava, começou a ouvir ruídos que não deveriam existir, já que a área estava oficialmente vazia. Preocupado com a possibilidade de um invasor, ligou a câmera do celular e começou a registrar tudo. Mas não se tratava de nenhum intruso. Próximo a uma porta, surgiu uma figura fantasmagórica, exibindo apenas a metade superior do corpo, como se não tivesse pernas. Ela parecia espiar o vigilante. Pouco depois, avançou para fora da porta, revelando-se por completo. O segurança fugiu imediatamente e comunicou a presença ao setor responsável. Número 14. Batimentos sem vida. Monitor cardíaco funcionando sem estar ligado. Esse episódio aconteceu dentro de um hospital em Jacksonville, no estado da Flórida. Duas enfermeiras que estavam de plantão durante a madrugada entraram em um quarto vazio e perceberam algo totalmente fora do normal. O monitor cardíaco estava ligado e registrando batimentos e níveis de oxigênio estáveis. O detalhe mais perturbador: o leito não tinha paciente algum e o aparelho nem sequer estava conectado à tomada. Intrigadas, começaram a conversar com o suposto espírito e o monitor respondeu alterando os batimentos, como se estivesse demonstrando sua presença. Quando foram chamar o médico e retornaram ao quarto, o monitor havia desligado sozinho. Número 15. A mão fantasma. O toque que não deveria existir. Depois que uma clínica fechou por motivos misteriosos, um homem a alugou para transformá-la em um pequeno comércio. Durante uma noite de trabalho, ele sentiu movimento atrás de um pano que cobria a área da pia. Para testar se havia alguém escondido, colocou um objeto no chão diante da pia e posicionou a câmera. De repente, uma mão surgiu por baixo do tecido e puxou o objeto. Assustado, ele levantou o pano imediatamente, mas não encontrou ninguém ali. Percebendo que a mão só podia pertencer a um espírito, entendeu por que o antigo proprietário havia abandonado o local. No dia seguinte, encerrou o contrato de aluguel sem pensar duas vezes. Número 16. Últimos instantes. A avó e a menina cor-de-rosa que ninguém via. No dia 18 de março de 2019, um homem registrou em vídeo os momentos finais da vida de sua avó. Eles estavam sozinhos no quarto, quando ela disse algo que fez o sangue dele gelar. "Você consegue ver essa menininha cor-de-rosa aqui?" Ele respondeu que não. A idosa então explicou que a garota estava parada bem diante dela e que, inclusive, havia uma festa acontecendo ali, apesar do silêncio absoluto do ambiente. Essas foram suas últimas palavras. O neto ficou dividido entre acreditar que ela estava tendo alucinações ou que talvez espíritos realmente tivessem vindo acompanhá-la até a passagem para o além. Número 17. Hospital Paranormal.
objetos se movimentando sozinhos no Centro Médico de Pueblo. Esse hospital em Pueblo, no México, ficou conhecido como um dos locais com maior atividade sobrenatural já capturada em vídeo. Funcionários começaram a relatar que instrumentos médicos e prontuários desapareciam sem explicação. A administração decidiu verificar as câmeras de segurança e encontrou algo ainda mais alarmante. No corredor, vários objetos estavam se movendo sozinhos. Cadeiras deslizavam sem que ninguém as tocasse. Gavetas eram abertas com força, papéis voavam, e toda a ala parecia virar um caos completo. Embora a direção tenha tentado manter o incidente em sigilo para evitar pânico, alguém vazou o vídeo. Isso fez com que muitos pacientes e funcionários abandonassem o hospital. Número 18. Entidade invisível. O segurança colombiano que conversou com o nada. Em um hospital na Colômbia, um segurança teve uma experiência que jamais esqueceria. Durante seu turno noturno, ele abriu a porta como se estivesse permitindo a entrada de alguém. Depois ficou parado, conversando e esperando, como se realmente houvesse outra pessoa ali ao lado dele. Porém, nada aparecia nas câmeras. O supervisor, que acompanhava as gravações ao vivo, entrou em contato e perguntou o que estava acontecendo. O segurança respondeu naturalmente que havia recebido uma senhora idosa. Foi então que o supervisor avisou que ele estava completamente sozinho. Só nesse momento, o vigia percebeu que havia interagido com um fantasma. Tomado pelo medo, abandonou o posto e saiu correndo do hospital. Número 19. O fantasma perdido. O homem que guiou um espírito pelo corredor. No dia 3 de agosto de 2016, em um hospital de Córdoba, na Argentina, um homem estava sentado sozinho na sala de espera quando começou a conversar com alguém que não estava ali. A filmagem mostrava claramente que ele indicava direções e gesticulava, como se tivesse recebido perguntas. Instantes depois, levantou-se e caminhou pelo corredor guiando o suposto visitante invisível. Uma semana depois, os seguranças analisaram as gravações e encontraram aquela cena perturbadora. Eles concluíram que o homem provavelmente nem sabia que tinha interagido com um espírito. Número 20. O rosto no carro. A aparição que fez um homem abandonar o veículo. Após um atendimento rotineiro em um hospital no México, um homem caminhou até o estacionamento para ir embora. Foi então que viu um rosto pálido e fantasmagórico sentado no banco da frente de seu próprio carro. Assustado, começou a gravar, acreditando que fosse apenas algum reflexo. Para confirmar, saiu do veículo e olhou ao redor, mas o estacionamento estava completamente vazio e o rosto havia sumido. Quando voltou sua atenção ao carro, o rosto reapareceu, encarando-o com olhos escuros e profundos. Apavorado, o homem abandonou o automóvel ali mesmo e voltou para a casa de ônibus. Número 21. Clínica Paranormal. A porta que se abria sem força humana. Um médico na China começou a estranhar que, todas as manhãs, ao chegar para trabalhar, encontrava a porta principal de sua clínica já aberta. Pensando que alguém estivesse invadindo o local durante a noite, decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança. O que viu o deixou completamente aterrorizado. A porta não havia sido empurrada pelo vento. Pelo contrário, a maçaneta girou lentamente para baixo, como se uma mão invisível tivesse aplicado força suficiente para destravar o mecanismo enferrujado. Ele lembrava perfeitamente de ter trancado tudo na noite anterior e sabia que aquela maçaneta antiga exigia bastante esforço. Convencido de que algo sobrenatural estava agindo ali, entrou em contato com investigadores paranormais. Número 22. Momentos finais aterrorizantes. O corpo que não parava de se mover. Um hospital no Texas registrou uma cena tão perturbadora que muitos têm dificuldade de acreditar. Logo após o falecimento de um paciente,
seu corpo estava prestes a ser levado para os preparativos finais, quando movimentos involuntários começaram a acontecer. Durante quase 2 minutos, o corpo se contorceu de forma contínua e inquietante. Os médicos que estavam na sala ficaram paralisados, incapazes de decidir se aquilo era um espasmo muscular tardio ou algo muito mais sombrio, como algum tipo de manifestação espiritual. Nada semelhante havia ocorrido antes, e o episódio permaneceu sem explicação. Número 23. Enfermaria assombrada. A cadeira de rodas que ganhou vida. Tarde da noite, um segurança patrulhava a ala cirúrgica de um hospital em Ohio, quando sentiu um frio intenso percorrer sua pele e percebeu movimentos estranhos ao redor. Para provar que não estava imaginando coisas, começou a gravar o corredor. Instantes depois, uma cadeira de rodas começou a avançar lentamente por conta própria. Aquele modelo era pesado demais para se deslocar sozinho em superfície plana, o que deixou o vigia completamente apavorado. Ele fugiu do local imediatamente, lembrando que aquela mesma ala havia sido intensamente utilizada durante a pandemia, o que fez muitos acreditarem que a energia do lugar havia mudado para sempre. Número 24. O fantasma do corredor. A silhueta que varreu a ala em alta velocidade. Famílias que dormiam no chão frio de um corredor de hospital foram involuntariamente testemunhas de algo perturbador. A instituição já enfrentava grande rotatividade de funcionários e pacientes, porque ninguém se sentia seguro ali devido aos eventos misteriosos que aconteciam constantemente. As câmeras capturaram uma figura escura e alta, atravessando o corredor em grande velocidade. A silhueta parecia humana, mas alongada e distorcida, como se não pertencesse ao mundo físico. Depois que o vídeo se espalhou, muitos concluíram que era esse espírito que fazia todos abandonarem o hospital tão rapidamente. Número 25. Hospital abandonado na Tailândia. O explorador que descobriu por que ninguém entrava ali. O hospital havia sido fechado em 1989, após falência, e desde então, a população local evitava se aproximar do prédio devido à sua atmosfera sinistra. Em 2018, um explorador decidiu entrar ali apenas por diversão, mas rapidamente entendeu o motivo de todos o evitarem. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, avistou uma forma branca, pálida e imóvel, observando-o através de uma pequena janela de porta. Assim que ele percebeu a presença, a figura desapareceu para fora de sua linha de visão. Tomado pelo medo, o explorador correu desesperado para fora do edifício, jurando nunca mais retornar. Número 26. Fantasma do Hospital Cubano. A exploração que acabou cedo demais. Um usuário do TikTok chamado Brian Bareno compartilhou uma gravação assustadora feita durante uma exploração em um hospital abandonado em Cuba. Ele e um amigo haviam invadido o prédio como parte de um desafio, imaginando que encontrariam apenas poeira e salas vazias. Porém, em determinado momento, Brian viu uma figura se mover rapidamente ao longe. Parecia uma pessoa atravessando o corredor, embora o hospital devesse estar completamente vazio. Desesperado, ele começou a chamar o amigo, temendo que o vulto fosse alguém desconhecido ou algo pior. Quando avançou para verificar, a figura já havia desaparecido, sem deixar indícios de passos ou presença. Aquela foi a última exploração que os dois decidiram fazer. Número 27. Atividade paranormal viral. O corredor que entrou em caos, sozinho. No dia 1º de outubro de 2017, um hospital assombrado em Cork, na Irlanda, registrou um dos vídeos mais impactantes já divulgados na internet. As câmeras de segurança mostraram armários tremendo violentamente, portas batendo, papéis sendo arremessados para fora e até mesmo uma placa de piso molhado sendo jogada para longe sem que ninguém estivesse ali. O vídeo viralizou e acumulou mais de 20 milhões de visualizações em apenas uma semana. A administração confirmou que nenhuma pessoa estava presente na hora do ocorrido, mas mesmo nos anos seguintes, pacientes e profissionais
continuaram relatando sons estranhos e fenômenos inquietantes naquela mesma ala. Número 28. A mão sombria. O toque que tirou um homem do leito. Em uma clínica no Brasil, um paciente estava descansando quando algo perturbador aconteceu. A câmera de segurança registrou uma enorme forma escura surgindo sob a cama, com aparência semelhante a uma mão gigante. A mão fantasmagórica se estendeu lentamente em direção à perna do homem, e ao tocá-lo, ele sobressaltou-se em pânico e saltou para fora do colchão. Sem entender o que o havia agarrado, fugiu da sala imediatamente. O vulto sumiu logo em seguida. Depois dessa noite, o homem evitou retornar à clínica, tomado pelo temor do que tinha presenciado. Número 29. A escaladora da enfermaria. A mulher que subia pelas paredes. Em 2020, um segurança de um hospital em São Paulo viu algo que jamais conseguiu explicar. Do lado de fora de uma enfermaria prestes a ser fechada, ele observou uma figura feminina escalando a parede com movimentos rápidos e antinaturais, lembrando uma bruxa de lenda urbana. A aparição ocorreu por volta das 2 horas da madrugada. Na noite seguinte, exatamente no mesmo horário, a entidade reapareceu. Desta vez, subiu até o topo, posicionou-se entre as grades e começou a pressionar a cabeça entre as barras. O segurança não tentou intervir, apenas registrou tudo e esperou a figura desaparecer sozinha. No terceiro dia, entregou as gravações às autoridades do hospital para que se preparassem caso ela retornasse. Número 30. Paciente fantasma. As portas automáticas que abriram para o nada. Em um hospital de Buenos Aires, na Argentina, as portas automáticas se abriram às 3 horas da madrugada, como se alguém estivesse entrando. Entretanto, nenhuma pessoa apareceu na câmera no momento da abertura. O segurança da recepção levantou-se imediatamente, agindo como se estivesse recebendo um paciente real. Ele até guiou a suposta pessoa invisível até a sala de emergência e puxou uma cadeira de rodas para ajudá-la. Quando seu supervisor viu aquela gravação, mostrou ao vigia, que só então percebeu que havia atendido a um fantasma. A expressão de choque dele ao compreender aquilo ficou marcada nas imagens. Número 31. Fantasma da sala de cirurgia. A figura que atravessou a porta. Em um hospital no México, uma enfermeira acabou registrando uma cena verdadeiramente assustadora. Ela estava filmando uma colega quando, repentinamente, uma figura atravessou o vidro da porta da sala de cirurgia, caminhando do outro lado como se estivesse observando tudo. O mais perturbador era o fato de que aquela sala possuía apenas uma entrada, o que tornava impossível que alguém estivesse lá dentro sem ser notado. As enfermeiras correram para verificar, mas encontraram a sala completamente vazia. Segundos depois, uma mesa de equipamentos começou a se mover sozinha, sendo empurrada por alguma força invisível. Assustadas, elas fugiram imediatamente. Número 32. O fantasma do laboratório. Frascos que caem sem explicação. No dia 23 de outubro de 2020, por volta das 4h20 da tarde, algo estranho aconteceu dentro da sala de destilação de um laboratório de extração. Um funcionário trabalhava em um evaporador rotativo, quando um frasco cheio de extrato vegetal caiu sozinho da mesa. Chocado, ele correu para avisar o diretor da empresa, o Dr. John Thompson, alegando que um fantasma havia empurrado o frasco. O diretor não acreditou. Mais tarde, outro funcionário entrou para limpar o derramamento e presenciou outro frasco deslizando sozinho até a borda da mesa. Ele o reposicionou cuidadosamente, mas o incidente, somado às imagens de segurança, convenceu o diretor de que os trabalhadores realmente tinham vivido algo sobrenatural. Número 33. Objetos em movimento. O quarto que nenhum paciente queria ocupar. Em maio de 2020, um paciente no Chile insistia para ser transferido de quarto, dizendo sentir medo constante e desconforto profundo ali. Somente após vários pedidos, a equipe decidiu analisar as câmeras.
As imagens mostraram objetos se movendo sozinhos, como a cadeira e a bomba de infusão, que mudavam de posição sem explicação lógica. Os funcionários então lembraram que um paciente havia falecido naquele quarto pouco antes do atual ocupante ser admitido. As coincidências eram difíceis de ignorar, e a equipe passou a tratar o caso com maior cautela. Número 34. A placa que balança. O sinal que se move todos os dias no mesmo horário. Uma enfermeira de Ohio filmou um momento estranho no setor de emergência em dezembro de 2025. Uma placa pendurada no teto começou a balançar por conta própria, mantendo um movimento constante e contínuo, mesmo sem qualquer corrente de ar. O mais intrigante era a regularidade. Isso acontecia diariamente ao meio-dia em ponto. A placa balançava por cerca de 5 minutos e depois parava abruptamente. A equipe já se acostumava ao fenômeno, embora ninguém conseguisse explicá-lo. Número 35. Evacuação assombrada. O setor fechado devido à atividade paranormal. Em Santiago, no Chile, autoridades hospitalares precisaram evacuar uma ala inteira por um motivo impressionante. Durante semanas, funcionários relatavam ocorrências estranhas, como equipamentos ligando sozinhos e luzes piscando sem padrão. Quando investigadores foram enviados ao local, testemunharam o teto modular se movendo sozinho e torneiras abrindo e fechando, como se alguém invisível estivesse brincando com elas. A administração, finalmente convencida, decidiu fechar a ala indefinidamente, até que uma solução adequada fosse encontrada. Número 36. Caos fantasmagórico. O equipamento pesado que se movia sozinho. Em um hospital no Texas, um funcionário foi até uma ala pouco utilizada para buscar equipamentos, mas acabou registrando algo que o fez abandonar o local imediatamente. Primeiro, uma porta se abriu sozinha, deslizando como se alguém tivesse empurrado pelo outro lado. O que veio depois foi ainda pior. Máquinas grandes e extremamente pesadas começaram a se mover, sendo empurradas por uma força invisível. Sabendo que seria impossível alguém deslocar aquilo sem aparecer na câmera, o funcionário percebeu que estava diante de algo sobrenatural. Ele interrompeu a gravação para correr de volta ao setor principal e pedir que outra pessoa fosse buscar o que ele não teve coragem de retirar. Número 37. Almas presas, cortinas que se movem e monitores que mostram vida onde não há vida. Hospitais são lugares de cura, mas em alguns casos também se tornam locais onde vidas encerradas permanecem presas. Foi o que aconteceu em um hospital de Houston, no Texas. Depois de muitos pacientes terem falecido durante um surto viral, funcionários começaram a perceber que algo estranho havia mudado no ar. Certa noite, uma enfermeira assistia um paciente quando a cortina atrás dela se abriu com força, como se alguém a tivesse puxado. Dias depois, as câmeras registraram outra cortina sendo arrastada sozinha, enquanto um monitor cardíaco exibia sinais vitais de alguém que não estava lá. Uma sombra passou rapidamente pelo canto da imagem, antes de a cortina cair por completo. A equipe não sabia como lidar com aquela presença inquieta. Número 38. Sala de cirurgia selada. A entidade que empurrou a mesa. No dia 13 de maio de 2023, uma sala de cirurgia em Lima, no Peru, foi oficialmente trancada e deixada fora de uso. As gravações mostravam o motivo. Em um canto da sala, uma forma escura começou a tomar forma, parecendo observar tudo. Segundos depois, a mesa cirúrgica inteira deslizou sozinha pelo chão, como se tivesse sido empurrada por algo invisível. Esse tipo de evento passou a ocorrer após 5 de outubro de 2022, quando um paciente faleceu ali por erro médico.
Muitos acreditavam que o espírito revoltado ainda permanecia naquele ambiente. O médico responsável foi demitido e a sala nunca mais foi utilizada. Número 39. Portas seladas. A força que abriu um setor inteiro desativado. Em 12 de novembro de 2020, por volta das 2 horas da madrugada, uma enfermeira caminhava por um corredor de um hospital em Delaware, quando as portas duplas no fim da ala se abriram bruscamente. O movimento foi tão forte que quase as arrancou das dobradiças. O detalhe mais assustador é que as portas estavam trancadas, pois davam acesso a uma ala desativada. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver uma forma esfumaçada surgindo logo antes de as portas se escancararem. A enfermeira ficou paralisada, sem conseguir compreender o que havia acabado de testemunhar. Número 40. Entidade mutante. O vulto que mudava de forma no corredor vazio. Uma gravação de câmera de segurança capturou algo verdadeiramente perturbador. Um segurança monitorava as telas quando notou que, em um corredor vazio, uma massa escura começava a se materializar. A forma mudava constantemente, alongando-se até quase tocar o teto. Ao mesmo tempo, uma cadeira de rodas próxima começou a se mover, como se o vulto estivesse interagindo fisicamente com o ambiente. A gravação terminou antes que o desfecho fosse registrado, deixando ainda mais inquietante a sensação de que algo poderoso estava presente naquele corredor. Mesmo diante de tantas histórias que desafiam explicações lógicas, uma coisa permanece evidente: hospitais, necrotérios, clínicas e estruturas destinadas ao cuidado muitas vezes carregam mais do que memórias. Para alguns, esses espaços guardam presenças que não encontraram descanso, ecos de vidas interrompidas que continuam se manifestando de maneiras inesperadas. A cada registro de câmeras, relato de profissionais ou testemunho de visitantes, surge uma nova pergunta sobre os limites entre o que é racional e o que ultrapassa a nossa compreensão. O que essas aparições representam? Resquícios de energia, manifestações espirituais ou fenômenos ainda desconhecidos? Continua sendo motivo de debate. No fim, o que essas histórias mostram é que nem sempre a despedida significa ausência. E para muitos, o invisível permanece mais próximo do que imaginamos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!